Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso compromisso diário, nosso pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. E hoje os nossos grãozinhos trazem para a gente, o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará se quiserem resistir-lhe, em lugar de a eles se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera nesse momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Muito bem. Então, a ciência e a religião, elas andavam muito separadas, Uma achava que tinha razão, toda a razão era a dona da verdade. O mesmo a outra, também se achava a dona da verdade, a senhora da razão. Mas, com o passar do tempo, foi se vendo que uma não fica sem a outra e uma não pode deixar de se complementar sem a outra. Então, a ciência e a razão tem que andar, a ciência e a razão não, desculpe, a ciência e a religião tem que andar lado a lado. Uma vai explicar as razões da matéria e a outra as razões do espírito. E o espírito e a matéria aqui na Terra dependem um do outro, O espírito depende da matéria para se locomover e a matéria depende do espírito para lhe dar vida.
Então, os dois têm que se respeitar, os dois têm que se complementar e os dois têm que se entenderem, né? Então, nós, como seres encarnados, né, como espíritos encarnados, precisamos da ciência, porque a ciência vai levar ao progresso e o progresso é uma lei de Deus. Então nós temos que utilizar o máximo que nós pudermos do progresso científico, né, para a gente poder também elevar o nosso progresso moral, né? Porque não adianta eu ser um mestre nas ciências da Terra e não ser nada em relação a Deus, a não crescer espiritualmente, a não saber usar o que eu tenho aqui materialmente para a minha evolução moral. Então, nós temos que ter certeza disso sempre. A ciência e a religião têm que ser uma só. Elas têm que ter um propósito só, que é a nossa melhora, o nosso crescimento físico e principalmente nosso crescimento moral. Tá certo? É a minha interpretação, viu, pessoal? Cada um pode aí nos comentários aí comentar a sua interpretação, complementar o que eu disse com algo mais, né, que é bom pra gente no nosso crescimento aqui no nosso canal. Livro dos Espíritos hoje traz pra gente o capítulo 8, Emancipação da Alma, falando ainda sobre o sonambulismo, a questão 431. Qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhe supões. Apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar. Mas, em definitivo, que é ele? Como nós, espírito que está encarnado na matéria, para cumprir sua missão, e o estado em que entra desperta-o dessa letargia. Nós te dissemos, com frequência, que revivemos várias vezes. É essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente. Entrando no estado que tu chamas crise, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde sabe, nem porque possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isso se vê sobretudo nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é algumas vezes patente e se revela por outro lado, por estas expressões muito frequentes: dize-me que diga ou proíbe-me de dizer tal coisa. Nesse último caso, há sempre o perigo em insistir para obter uma revelação recusada, porque então são apanhados pelos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade. Bom, é meio complicado, né? Mas o sonâmbulo, a gente já disse, o espírito vê tudo aquilo que é permitido a ele ver, né? E ele vai utilizar isso da maneira que ele necessitar, né? E muitas vezes a gente lembra e a maioria das vezes a gente não lembra. E o sonâmbulo, ele tem aquela condição, né, de estar lembrando de tudo o que aconteceu nessa e nas passadas e colocar isso em prática ali no momento do sonambulismo. Mas quando o sonâmbulo retorna à vigília, ele esquece, né? Ele retoma o véu do esquecimento, né? Para que não possa quebrar
essa coisa do véu do esquecimento não possa prejudicá-lo na sua caminhada. É difícil a gente falar sobre o sonambulismo porque assim hoje a gente não vê falar tanto, né, de sonâmbulos, mas ainda existem, né? E hoje é mais fácil, utilizando-se da ciência, é mais fácil compreender, né, o porquê do sonambulismo, utilizando-se mesmo da ciência, né? Então, como a leitura do Evangelho falou, a ciência e a religião têm que andar lado a lado. Aqui está falando, ó, que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que ele supõe, do que a gente supõe que ele tenha. Por quê? Porque ele já viveu várias vidas também, né? E durante o seu estado de sonambulismo, ele lembra de várias coisas que aprendeu, que viveu nessas vidas passadas. E muitas vezes essas coisas são para que ele possa, né, cuidar melhor de si nessa vida. Tá certo? Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que ele supõe, apenas eles dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito. Muito bem, é isso, né? Então, esse conhecimento adquirido pelo sonâmbulo em vidas anteriores vai levar ele a utilizar esse aprendizado todo nessa nova vida, né? O que acontece é que, como tem o véu do esquecimento, esse conhecimento anterior ele fica dormitando, né? Apagado dentro da gente, esperando os momentos de desligamento espiritual para poderem agir. Eu acho que é assim, né? Eu acho que é assim. É muito complicada essa parte aqui, né, do Livro dos Espíritos. Mas vamos lá, vamos lá. Peço a Jesus que abençoe a nossa terça-feira com muita paz, muita luz, muito amor, muita sabedoria, né? Muita fé. Vamos lá. Desejo a todos a proteção de Deus e de Maria Santíssima, nossa Mãe. Fiquem com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo do coração, pessoal.